a Bíblia fala sobre dinossauros? Eu já vi muitos pregadores e até pregadores formados em teologia, que já estudaram a Bíblia toda e tal, afirmarem que a Bíblia não fala sobre dinossauros. Geralmente eles dizem que a Bíblia não fala tudo, usam esse argumento que é um argumento correto. A Bíblia não ensina tudo, não dá detalhes de tudo, entendeu? E por mais que ela falasse tudo no tempo dela, surgem coisas através da cultura, da atualização do mundo, que a Bíblia, ela foi selada, os livros, e não tinha como falar tudo. Ela pode falar coisas que vai acontecer sim, mas não fala tudo. Mas a Bíblia, ela fala assim sobre dinossauro. Muitas pessoas que leem a Bíblia toda não percebem porque não vê a palavra dinossauro, entendeu? A linguagem que existe é behemoth no original. Tem traduções que usam essa palavra behemoth, tem outras que colocam hipopótamo, mas se você lê o contexto e a descrição, não tem nada a ver com o hipopótamo. Deus, ele fala com Jó sobre um animal poderoso, grandíssimo, e para mostrar que é o próprio dinossauro, ele fala, tá vendo esse dinossauro, como ele, esse behemoth, como ele é forte e tal, eu criei. E Deus fala isso para Jó, para dar exemplo da grandeza do próprio Deus. Então vamos ler aqui em Jó, no capítulo 40, a partir do versículo 15. Diz assim, ó: contempla aí agora o behemoth que eu criei contigo, que come a erva como boi. Sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro, os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. Opa aí como era o osso desse animal. O seu arcabouço como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez o proveu de espada. Versículo 13. Quem lhe abrirá as vestes do teu dorso, ou lhe penetrará a couraça dobrada? Quem abrirá as portas do teu rosto, pois em roda dos seus dentes está o terror. As fileiras de tuas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostadas, como por um selo que as ajunta. Aqui a tal ponto, uma se chega a outra, que dentre elas não entra nem ar. Uma se liga a outra, aderem entre si e não se podem separar. Versículo 19 do capítulo 41. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam delas. Na sua narina procede fumaça. É aquele exemplo do dragão. Quando a Bíblia fala sobre o dragão, que é um tipo de dinossauro, o dragão em Apocalipse, a antiga serpente, o dragão, o acusador e tal, numa linguagem simbólica, esse dragão é porque existiu. A Bíblia não usa um mito, algo que não existe para dar exemplo. Quando ele fala Satanás, a antiga serpente existe, entendeu? Dá uma ilusão de engano. Quando fala o dragão, no sentido de engano, com a sua cauda e tal, porque o dragão também existiu, que se enquadra aqui, ó, num tipo de dinossauro que cospe fogo, que das suas narinas saem fumaças, entendeu? Versículo 21. Seu hálito faz interceder os carvões e da sua boca sai chama. Opa, aqui versículo 27. Para ele o ferro é palha e o cobre pau podre. Você vai lendo aí até o versículo 34. Então é interessante, se você ler todo com calma e der uma estudada nesse capítulo 40, a partir do versículo 15 de Jó, e o capítulo 41 todo, que continua falando desse animal, você vai ver que esse animal é o dinossauro. Que um rio, por mais grande que fosse, não podia submergê-lo, não podia afogar, cobrir ele. Entendeu? Que nenhuma lança consegue ultrapassar o peito dele de tão forte, entendeu? Como barras de ferro. Entendeu? O ferro para ele era moleza, era palha, saía fogo, entendeu? Da sua boca, do nariz saía fumaça. Então você vê o dinossauro aqui na Bíblia. Existe dinossauro na Bíblia? A Bíblia sim, ela fala dos dinossauros. Então quando alguém usar arqueologia, porque existe dinossauros aí e tal, que foi há não sei quantos milhões de anos, está vendo que a Bíblia não existe, é mentira.
Porque existe há 50 milhões de anos o dinossauro e a cronologia bíblica, o tempo dela data só de 6 mil anos para cá. Aí você vai e pega esse texto de Jó 40, versículo 15 em diante e mostra que a Bíblia fala sobre dinossauros. E a prova de que existe dinossauro, de que existia as provas de fósseis, não é uma prova contra a Bíblia, entendeu? Mas é uma prova que vem favorecer as escrituras, porque ela já falava desse animal e através do descobrimento dos fósseis, da arqueologia, comprova que esse animal existiu. Entendeu? Que o que está em Jó 40, versículo 15, realmente existiu. E são esses animais gigantes aí, de tamanho de apartamentos de prédios que existem. Então, a Bíblia fala assim sobre dinossauros.